barco. Mas qual é o plano para a tua vida? O que é que você tem, almeja espiritualmente? Eu quero alcançar 50 vidas para o Senhor. Eu quero implantar um grupo de conexão na minha casa e falar de Deus na minha vida. Qual o plano espiritual que você tem para a tua vida? Não é errado, querido, fazer planos naturais, amém? Não há errado disso, não. O errado é só fazer isso. E o errado ainda é ser discípulo de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não planeja nada, e não programa nada, e ainda bota a culpa em Deus de tudo que acontece. Não foi Deus que quis assim? É mais fácil botar a culpa em Deus. Mas o que você tem planejado, o que você tem projetado, o que você tem feito, queridos? Quem vos fala é um ancião de 55 anos. 4, minha mulher vai me corrigir. 54 e 6 meses. A vida passa ligeiro, querido. A vida passa rápido. O que nós vamos fazer? Mas sabe, queridos, existe uma unção de Caleb para nós. Amém. Hein, Vânia? Existe uma unção de Caleb para nós. Porque nós vamos alcançar. Os melhores dias da nossa vida estão por vir. Creia e diga isso, os melhores dias da minha vida estão por vir. Começa a ver assim, querido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus disser assim, olha, faz o seguinte, cheguei, manifestação de Deus na tua vida, vem um anjo com espada de fogo, e ele olha para você e diz assim, pegue seu livro de planejamento que eu vou realizar tudo que você planejou para a sua vida agora. Como é que está o teu livro? Como é que está o teu livro de planejamento? Como é que você está planejando a sua vida? A Bíblia diz que assim como você diz, assim... O que é que você tem falado para você? O que é que você tem declarado? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais este dia. É mais um passo em que eu dou em direção aos meus sonhos sendo realizados. Obrigado, Pai, porque eu já me vejo numa unção transbordante. Obrigado, Pai, porque eu já vejo a minha família suprida. Obrigado, porque eu já vejo meu filho casado com meus netinhos. Obrigado, Pai, porque eu já vejo a minha mulher cheia de amor, de graça pela minha vida. Obrigado. Você tem dito o quê? O que é que você tem falado? O que é que você tem falado para as coisas acontecerem na tua vida? O que é que tem feito? Hoje à noite queria dizer que nós vamos aprender a avançar. A avançar. Porque a Bíblia nos ensina que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Nós entendemos porque a Bíblia nos diz que pedir, e o que acontece? Vai demorar? Pedir o quê? Dar-se-vos-á. Pedir, queridos. Mas saiba o que vocês pedem, para não chegar um dia diante das circunstâncias. Nós pensamos e queremos viver no mundo de Bob. Quem sabe que é esse mundo de Bob? Aquele mundozinho cor-de-rosa, onde não vai ter dificuldade, onde não vai ter barreiras, onde não vai existir situações em que nós vamos chegar na beira do rio da terra prometida e nos depararmos primeiramente logo com Jericó. Sabe a diferença de mentalidade? É que o povo disse, agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei que o Deus é que eu sirvo. Agora eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E pode ter 10 Jericó. Mas sabe o que é lindo, queridos? A primeira coisa que Deus disse foi, você não vai precisar fazer nada, só dê as voltas, porque quem vai derrubar a muralha sou eu. Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes em que se cercavam a fortaleza e às vezes se demoravam meses sitiando aquele lugar para se derrubar aquela fortaleza. Milhares de pessoas morreriam naturalmente tentando derrubar a barreira, não era nem para lutar com o povo ainda. Mas para derrubar os muros se levaria tempo. Mas quando você confia no Senhor, quando você aprende a depender dEle, quando você põe a sua fé nele, e você sabe que não é na sua força, é na força dEle,
Ele derruba a muralha para você. Ei, vai ser fácil e vai ser rápido. Vai ser fácil, diga comigo, vai ser fácil e vai ser rápido. Vai ser fácil e vai ser rápido. Vai ser fácil e vai ser rápido. Mas o que é que depende? Alinhamento interno nosso. Aprendemos a ver. Não é perguntar por quê. Eu vejo pessoas à noite aqui perguntando, Deus, por que isso está acontecendo? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Não, não é por quê, querido. Nós precisamos aprender a dizer, o que falta eu fazer, Senhor? Sabe quando nós vemos no livro de Daniel, estudando as Escrituras, ele percebeu que o período do povo judeu demoraria 70 anos, o período em que eles ficariam cativos. E ele começou a orar a Deus dizendo, Deus, a tua palavra disse que duraria 70 anos o nosso cativeiro, já se passou 70 anos. E Deus respondeu, só estava precisando de uma pessoa para me cobrar, porque aqui na terra só vai se fazer quando um filho falar. Não vai ver, não conta mais com anjo vindo. Anjo não está para fazer mais. Na dispensação em que nós vivemos agora, nós não adoramos anjos, nós adoramos a Deus. E os anjos estão para nos servir. Vocês estão entendendo? O que é que falta? É você dizer, ei Deus, veja o que Caleb disse lá, ei, tem que se cumprir o que foi acertado. Ei, quem sabe que Deus é um ótimo pagador? Quem sabe que Deus não fica devendo nada a ninguém? Mas você precisa cumprir a sua parte. Você precisa entender o que você precisa fazer para que chegue na sua vida aquilo que você tanto almeja. Deus está distribuindo visões aqui hoje. Deus está distribuindo para você hoje atribuições, visões. Sabe, um homem, certa feita, disse, uma visão que não se realiza é um sonho. Mas também tem um detalhe. A realização de um sonho sem uma visão é um pesadelo. Nós precisamos ter a visão e seguir naquela visão. Mas sem visão você vai ficar um perdido, apalpando lugares onde você não tem nem ideia. Por isso que nós temos que estar fiéis a uma visão. Nós temos que ver aquilo que Deus tem para a nossa vida, aonde Deus tem. Nós somos plantados. Aonde Deus está te plantando? Onde você vai ter que criar raiz? Aonde é que você vai ter que aprender a servir? Sabe, queridos, há 4 ou 5 anos atrás, eu comecei a falar aqui na igreja, onde pouca gente falava dentro do verbo. Se cresce é no serviço. Se cresce é dentro do serviço. Hoje, muita gente no verbo diz, não, precisamos servir. Mas nós precisamos aprender a servir. Faz parte do que Deus tem para cumprir na tua vida, porque você precisa aprender. Nós só aprendemos servindo uns aos outros. Nós só crescemos servindo uns aos outros. Nós só aprenderemos a amar uns aos outros. Ninguém ama de longe. Ninguém ama de longe. Ninguém ama de longe. Deus está dizendo isso para algumas pessoas aqui. Ei, não adianta você ficar longe. Você tem que estar perto para poder sentir o amor de Deus. Sabe como é lindo e sabe, é impressionante. No começo do culto nós nos confraternizamos. E se eu não ficasse chamando, vem para o lugar, nós passaríamos horas aqui se confraternizando. Porque existe uma unção coletiva quando operamos juntos. É como se formasse uma liga entre nós nos tornássemos um só. Você precisa servir, você precisa aprender a servir, você precisa aprender a estar ligado a uma visão, você precisa estar ligado a um algo maior. Quando eu falo, nós vamos mudar essa cidade, eu não falo da boca para fora. Eu falo porque existe um propósito de Deus de mudar essa cidade.
E essa cidade é apenas o começo do que Deus vai fazer em nossas vidas. Porque eu já vejo Paulista sendo transformada pelo poder do Evangelho, eu já vejo Recife, eu já vejo toda a região metropolitana, eu já vejo todo o Brasil. Deixa eu te falar uma coisa, o grande último avivamento do mundo será no Brasil. Você não tem ideia do que é avivamento. Você precisa ler livros sobre a Rua Azusa, sobre o avivamento do Canadá em Toronto. Não é você chegar e você ver, não, é você chegar e você ser impactado com uma presença tão transformadora que você não consegue ficar em pé. Eu fico vendo alguns religiosos doidos para que pegue um bicho desse. Ele saltitando e pulando e caindo e estribuchando. Vai ser bom, viu? Você precisa experimentar desse poder de Deus. Sabe, queridos, quem já nasceu crente aqui? Poucos, né? Então, os outros que eu estou pegando agora ao contrário, viu, Cefa? Vê só. Então, você já brincou carnaval, né? Olha como foi, né? Peguei um bocado, peguei agora? Você não nasceu crente, então... Quem já não brincou carnaval? E quem já brincou carnaval assim? Eu tenho um amigo que ele era do interior, coitado, né? Ele veio de Arco Verde. E a gente foi brincar carnaval um dia, ele estava lá na casa dos parentes da gente. E vocês sabem que no interior é muita festa de salão, né? Aquele que fica rodando, o cara não sei como fica tonto, fica rodando. Mas aquele povo, quando vai para uma festa de salão, eles vão todo arrumado, é uma festa elegante. E o coitado acostumado com festa do interior lá, a gente ia sair aqui no Carnaval de Olinda, de meio-dia, quando eu vi o cara de sapato social, roupa toda social, eu disse, tu vai para onde? É festa fantasia, é? E ele teve que voltar para casa para botar uma bermuda, um tênis. Mas quem já brincou carnaval todo sério assim, jururu? Ninguém, né? É todo mundo extravasa, né? Sabe, você precisa extravasar o teu amor por Deus. Por que para o mundo tu era tão exagerado? Quem foi para um show de rock, quem já foi para um show de outra coisa, pulou, endoidou, sabe? Foi uma experiência fantástica, né? Você precisa ter uma experiência dessa com Deus. Por que com Deus tu tem que ser comedido? Por que com Deus tu tem que ser todo arrumadinho? Não, querido. Deus ama quando nós nos extravasamos, quando nós colocamos nele o seu amor, quando nós somos exagerados por ele. Sabe, hoje muitos irmãos, eles têm um espírito de crítica com relação às outras pessoas. E nós falamos muito dessas novas realidades que o mundo está vivendo, em que o mundo, ele não quer que você aceite, ele quer que você faça parte. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sim, amém. Não é verdade? Mas tem muito crente que é assim também. Não, porque você tem que pular. Não, você não tem que pular. Não, olha, se você quer pular, pula. Se você não quer pular, não pula. Mas não está certo nenhum nem outro, os dois estão certos. Nós precisamos respeitar o irmão do lado. Nós precisamos... Agora não pode ser também aquele irmão que sai derrubando, né? Uns 15, né? Nos exageros dele, aquele negócio também é meninice. Tem muita meninice, tem. Mas nós temos que ter liberdade. Porque a Bíblia nos diz, aonde está o Espírito de Deus? Há o quê? Liberdade. Aonde está o Espírito de Deus? Ali há liberdade. Então você tem que ser livre. Pode ser livre de joelho, você pode ser livre plantando bananeira. Qual o propósito de plantar bananeira? Não sei, extravasar. Talvez o irmão estivesse passando ali por uma doença neurológica lá, cerebral, e ele precisava do sangue descer na cabeça dele, então... Mas quem é tu para estar julgando o irmão? Deixa o irmão com Deus lá. Agora também se for meninice, é por isso que eu não gosto que segure ninguém caindo, porque se for na carne, dói, mas se não for, não dói. Ou ele aprende de um jeito, ou ele aprende de outro. Mas o que você tem sonhado, querido? O que você tem planejado? O que você tem almejado em Deus? Nós precisamos depositar em Deus. Sabe quando a Bíblia nos ensina, parece uma coisa tão fácil que ninguém faz. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem o quê? Mas a gente tem lançado sobre Ele, Deus, essa situação aqui, o que é que eu faço? Deus,
E o que é que eu preciso fazer para que aconteça isso na minha vida? Nós tentamos resolver tudo na nossa força, querido. Nós tentamos resolver isso tudo no nosso braço. E a frase que a gente diz para Deus é: me socorre aqui. A gente só pede socorro a Deus. Quando na verdade nós precisávamos aprender a pedir instruções a Deus. Aleluia. Porque o caminho dele é perfeito. O fardo dele é leve e suave. E eu quero fazer esse exercício com você essa noite. Eu não quero ninguém plantando bananeira, viu? Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Foi para acordar uma irmã que estava dormindo ali. A gente estava uma vez numa igreja e o irmão estava num sono tremendo. Já ia correr, né? E esse irmão sonhando. Aí disse: mas rapaz, tu estava dormindo. Não, Deus me deu um sonho naquela hora. Eu disse: mas rapaz, naquela hora. Deus não é inoportuno, querido. Deus não vai te dar sonho agora. Pode te dar até uma visão, né? Mas um sonho. Não é verdade? Mostra o quanto nós precisamos, querido, despertar. A Bíblia diz: desperta, ó tu que dorme. É Deus falando com alguém aqui hoje. Desperta, ó tu que dorme. Desperta para uma nova vida. Desperta para um novo chamado. Deus não te chamou para o Brasil por acaso. Deus não te chamou por acaso. Deus tem um plano. Ei, Deus não te deu uma empresa de propósito, de sem querer. Eita, eu não sabia o que fazer, não sabia o que dar, e deu uma empresa para ir. Não, não é assim não. Tem um propósito. Pede a Deus para te mostrar. Ilumina, Senhor, o meu caminho. Ilumina, Senhor, meus passos. Ilumina, Senhor, o que eu tenho que fazer. É iluminar, não é socorre, Senhor, porque eu peguei o caminho errado. É ilumina. É pede a Deus. Pede a Deus. Pede a Deus. Nós cremos, nós vemos e vai acontecer, querido. Nós cremos, nós vemos um transbordar do Espírito nesses dias. Um transbordar do Espírito nesses dias. Eu creio. Eu creio. Eu queria chamar o louvor lá para cima. Eu creio. Eu creio. Você crê? Você crê, não? Você crê? Você verá a glória de Deus. Quando você decidir fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Tem gente que nem pergunta porque tem medo. Porque lá dentro, sabe o que é que tem que fazer. Não é verdade? Mas sabe, queridos, o Deus que dá a visão, Ele dá a coragem, Ele dá a provisão, Ele dá as portas abertas. Quantas vezes acontece em nossa vida que quando nós tomamos uma decisão, as coisas começam a acontecer de uma forma que você nem esperava. Porque ao contrário de quem não quer, muitas vezes, ter a visão, é que muitas vezes a gente vê as dificuldades. Mas as dificuldades, elas não prevalecerão. Sabe, queridos, as portas do inferno não podem prevalecer. Sabe, quando você chegar num lugar, por que você é chamado luz do mundo? Porque onde chegar e tiver escuro, você vai fazer o quê? A escuridão não pode vencer a luz. A comida sem gosto, bota 1 quilo de sal dentro para tu ver o que é que aparece. Nada insípido pode continuar insípido na tua presença. Você é sal da terra, você é luz do mundo. As coisas mudarão quando você entender quem você carrega dentro de você. O Espírito de Deus habita em nós, o Espírito de Deus. Então você vai chegando, vai fazer uma entrevista de emprego e diz: Senhor, eu não quero roubar a vaga de ninguém, porque existem outros pais de família, mas eu tenho a certeza que tem um lugar para o teu filho aqui. Vai declarando. As portas do inferno não podem prevalecer. Existe graça e favor de Deus quando você entende quem você é. Quando você está dentro de um propósito. Existe o suprimento. Sabe,
Tem pessoas que não sabem como Deus vê elas. Mas eu quero dizer a você uma coisa essa noite. Existe uma leoa dentro de você. E você precisa começar a rugir na frente do espelho. Ei, você precisa rugir na frente do espelho. E dizer, eu posso. Eu vou mudar a minha vida. Você se vê de um jeito. E você não tem coragem de cumprir aquilo que você vê. Mas Deus está dizendo essa noite, eu vou fazer na tua vida, porque eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu vou fazer na sua vida. Eu vou fazer. Não importa as circunstâncias, querido. Não importa a sua hereditariedade. Ah, porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim. Não. Deus vai mudar a tua situação. Deus vai mudar o teu ambiente. Deus vai mudar as coisas que estão te parando, não vão te parar mais. Eu já vejo um novo Rafa, turbinado, cheio do amor de Deus. O que nós precisamos fazer é saber que o Deus que te prometeu, Rafa, Ele é fiel para cumprir. Deus que prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Ele não te trouxe do além-mar para não cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Começa a ver, querido. O Espírito Santo está começando a colocar visões. Ousadia. A Bíblia nos diz, Paulo nos diz que Ele não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Eu sei a quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe, Ele não vai fazer de qualquer jeito. Ele vai fazer infinitamente mais. Infinita, você tem noção do que é infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos? Ele vai fazer, querido. O que Ele precisa? Uma mudança de atitude sua. Albert Einstein dizia que loucura é fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes. Então comece a fazer diferente hoje. Comece a agir diferente hoje. Comece a dizer, Deus, eu não quero mais um homem porque eu estou só não, porque eu não estou só. Ora, se Deus habita em você, como você está só, querido? Você está na melhor companhia que poderia acontecer. Você já tem a melhor companhia. Mas você dizer, eu tenho um propósito. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz. Mas veja bem, como termina esse versículo? Para dar o quê? O fim que você... O que é que você tem desejado de Deus hoje? Talvez não tenha chegado até agora porque você nem desejava nada. Não seja genérico. Eu li um livro do David Yong-Cho. Paul Yong-Cho, ele é da maior igreja do mundo. Ele faleceu recentemente. A maior igreja do mundo era na Coreia. E ele dizia que nas suas petições você tem que ser tão específico que se você quer uma bicicleta, você vai ter que dizer o modelo e a cor. Para não acontecer igual o Severino. Ver o nome dele no Pernambuco da sorte. Seja específico. Agora não com homem, não com pessoa, porque não é bruxaria gospel. Seja específico com os propósitos. Específico em mudar vidas. O seu chamado. A Bíblia nos diz que aquele que almeja o episcopado, sabe, aquele que deseja o episcopado, almeja. Você almeja o que hoje para Deus? O que é que você almeja hoje espiritual? Eita Deus, que reboliço nós vamos fazer hoje.